Paz do Senhor Jesus. Vou trazer uma palavra para reflexão para as nossas vidas, que fica lá em Mateus, capítulo 7, versículo do 1 até o 5, que diz assim, sobre julgar o próximo. Não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com medidas com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o ergueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. Eu acredito que muita gente ouviu já dizer por aí, quem é você para me julgar? Principalmente no meio gospel. Quem é você para me julgar? A Bíblia diz que a gente não tem que julgar ninguém, que quem julga é Jesus e tal. Eu creio que a Bíblia ela não é contraditória e muito menos bipolar. Cada hora uma coisa, outra hora outra coisa. Só que quando Jesus falou ali que não julgue para não ser julgado, porque à medida que julgar será julgados, eu acredito que ele queria dizer o seguinte, quando ele disse hipócrita, né? Por que eu vou querer consertar, corrigir o meu irmão, sendo que eu estou praticando a mesma coisa do que ele? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos supor, um cego querer fazer uma cirurgia em outro cego, é possível? Eu creio que não. Então, eu acredito que, tipo assim, quando Jesus ele disse, quando Jesus disse hipócrita, ele quis dizer isso. No começo do meu ministério, várias profecias que eu recebi da parte de Deus, que o Senhor falava comigo que Ele iria me usar com palavras de conserto, porque eu não entendia as coisas que eu passei. Só que quando Ele disse para mim que Ele ia me usar com palavras de conserto, naquele período que eu estava passando determinadas coisas, Ele estava me consertando, para que futuramente, naquilo que Ele me consertou, eu poder falar. Lá em João, capítulo 7, ela diz assim, João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então a Bíblia ela não é bipolar, ela não é contraditória, não é no mínimo contraditória. Então eu acredito que Jesus queria dizer o seguinte, hoje em dia eu sou casada, vou dar um exemplo da minha vida mesmo. Hoje em dia eu sou casada e eu posso pregar sobre casamento, posso pregar sobre o que eu vivo no meu casamento, não trai meu esposo, né? Então eu posso pregar sobre isso. Uma vez eu tava subindo um monte, eu vou dar um exemplo no meio gospel, eu não tô aqui pra criticar ninguém, tá? Eu tô aqui pra falar o que eu vi, o que eu vivi. Não foi que ninguém me contou, eu vi. Uma das vezes que eu tava subindo um monte com a missionária amiga minha, na subida do monte, a gente sempre encontrava com o pastor descendo e a gente subindo. Um pastor, inclusive, muito usado por Deus, sabe? Que foi com ele que eu me converti, eu me lembro como se fosse ontem. Ele fez o apelo, sabe? Eu me converti, ele me entregou algo da parte de Deus que foi Deus purinho falando comigo. Então aquilo ali, eu sabia que eu não tinha outra escolha a não ser aceitar Jesus. Aceitar não, ele me aceitou de volta. Aí a gente subindo e ele descendo, sempre assim. A gente subia, toda quarta-feira, ele descendo. E um belo dia, uma dessas vezes, nós duas estávamos subindo. Como o sol é muito quente, a gente sobe o horário de almoço e tudo mais. A gente subindo e parava para respirar um pouco, por causa do calor, né? E ele subiu um monte de bermuda e uma blusa de manga, né? E nisso que a gente estava subindo, cumprimentamos ele cumprimentou a gente continuou subindo, né? Nisso, vinha uma irmã atrás da gente. E
essa irmã veio falando assim, que falta de reverência, né? E a gente olhou para ela assim, sem entender nada. Que falta de reverência. Você viu a roupa do irmão? Um pastor subindo um monte com aquela roupa, porque ele estava de bermuda e blusa de manga. Um pastor subindo um monte com aquela roupa. Que falta de reverência, né? Mas a gente não pode julgar, né? A gente tem que orar por ele, né? A Bíblia diz que a gente tem que orar e tudo mais. Gente, julgar não é pecado. Como disse ali em João 7, versículo 24. A gente tem que julgar segundo a justiça de Deus. Só que diz também ali em Mateus, capítulo 7. Diz, como é que eu vou tirar a ergueira do olho do meu irmão, sendo que tem na minha? Quando aquela mulher subiu, falou assim, a paz do Senhor, você viu a irmã... Eu tô subindo a paz do Senhor, você viu umas irmãs assim, subir no monte? Aí a gente falou assim, vimos, elas já subiram, eu vou lá correndo porque elas estão me esperando. A irmã que criticou a roupa do pastor, as vestimentas do pastor. Quando ela subiu, ela estava com uma saia acima do joelho, ainda com aquele pequeno lascado que tem atrás nas saias, né? Inclusive eu tenho uma saia jeans assim, né? Só porém a minha é abaixo do joelho. E uma blusa de manga apertadinha. Mas não era ela que estava falando da roupa do pastor que subiu de bermuda jeans? Que isso é falta de reverência? Quer dizer, ela estava olhando para o erro do próximo e o erro dela mesma ela não estava enxergando, sabe? Então, a Bíblia, quando diz para não julgar, é num caso assim, entendeu? Porque, assim como eu quero subir para encontrar com Jesus na glória, com o Pai também lá na glória, eu quero que o meu irmão sobe também. E a Bíblia diz que se eu ver que o meu irmão tá errando e eu não corrigir e falar com ele, eu tô pecando junto. Se eu não me posicionar contra o erro, eu tô sendo conivente com o erro, sabe? Então, é esse tipo de justiça na palavra que eu posso julgar sim o meu irmão. É eu não trair o meu esposo e pregar também que não se deve trair esposo. Entendeu? É eu dizer que não pode falar do próximo, sendo que eu também não posso falar do próximo. Eu tenho que não estar falando do próximo, né? Então, é isso que eu queria deixar de reflexão. É essa parte que a Bíblia diz de a gente estar enxergando o erro do próximo e o que está dentro da gente mesmo a gente não enxerga. Entendeu? Eu não sou perfeita, tá? Jamais. Se fosse perfeita, eu já estaria na glória com o Pai. Mas não, eu não sou perfeita. Entendeu? Eu sou cheia de erros, cheia de pecado. Misericórdia. É muita misericórdia de Deus e amor dele mesmo na minha vida. Porque tadinho do meu esposo por me aturar. É muito de Deus, sinceramente. Mas é isso que eu queria deixar de reflexão para vocês e para mim também. Porque eu levei dias estudando essa palavra, não foi... Eu estudei agora e agora eu tô vindo aqui falar. Não, eu levei dias estudando essa palavra. Sabe? Para antes, né, eu orei, eu jejuei a Deus, não precisava falar. Mas é para vocês entenderem que não é de qualquer maneira. Entendeu? Então, a gente tem que cada dia mais olhar para os nossos erros primeiro, olhar para dentro da gente primeiro, para depois a gente querer corrigir o próximo, sabe? Isso sim é hipocrisia. A Bíblia, ela condena sim o julgamento hipócrita, aquele julgamento que estamos precisando, né? Como o caso daquela mulher que eu vi, não foi ninguém que me contou. Ela estava com uma roupa que não estava decente, porque ela estava subindo o Morro do Monte, quem já foi lá sabe como é que é. Ela estava subindo o Morro do Monte e na medida que ela andava, aquele lascado atrás dela aparecia a perna dela e estava julgando a roupa do pastor, sabe? No mínimo, ela tinha que estar toda tapada para falar da roupa do pastor. Eu estava decentemente de vestido ou de calça, como é que eu sempre subo, e nem por isso eu reparei nisso. A única coisa que eu vi nele foi muito Deus. Porque de tudo que ele já me falou, que Deus usou a vida dele para falar comigo, se cumpriu. Sabe? Então, que os irmãos venham ficar com essa reflexão. Que Deus abençoe, tá? Não tô aqui criticando ninguém porque eu não sou perfeita. Não mesmo. Entendeu? Como eu já disse várias vezes, a igreja ela é um hospital. E ali só tem doente. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os doentes mesmo. Assim como eu, assim como você. Que Deus abençoe, tá?
que venha te fortalecer, te renovar cada dia mais e te dar força. Amém? Fica na paz.